Eu sou a professora Isabel, do EduC 5.0, e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Eu quero apresentar para você erros que você pode estar cometendo ao tentar ensinar uma criança com deficiência intelectual. E talvez seja por isso, por causa desses erros, que você tem esse sentimento de frustração, tristeza, angústia, porque não vê a criança avançar. Então, nós vamos começar exatamente com isso, tá bom? Eu vou mostrar alguns materiais aqui para vocês durante a nossa live. O primeiro erro que talvez você esteja cometendo é quando você tenta ensinar a criança usando atividades de pontilhado, certo? Eu trouxe aqui uma para você. Aqui, ó, trabalhando o mapa do Brasil, mas a criança não está alfabetizada ainda, aí escreve Brasil para a criança cobrir pontinhos, os pontilhados, certo? Então, tem a imagem, e tem a palavrinha Brasil, e tem 2 letrinhas de pontilhado. Gente, olha, tem outra atividade que eu vou mostrar também, que é importante. Você vê, esse tipo de atividade aqui, ó, de pontilhado, repetição, memorização. Essa atividade aqui, que a gente chama que são atividades de exercícios de prontidão para preparar a criança para a escrita, ou preparar a criança para o primeiro ano. Então, exercícios de prontidão, exercícios de cópia, ou seja, exercícios de memorização e de pontilhado não garantem a aprendizagem, certo? Inclusive, não garante nem a construção da escrita espontânea, porque a escrita espontânea não se configura repetindo palavras. Então, a criança pode repetir bala, 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 bala 500 vezes, e depois você faz um ditadinho de bala e ela vai escrever só A, ou usando as letras do seu nome. Então, não tem uma conexão. Gente, nós temos que mudar essa situação. Se você faz esse tipo de atividade, é perda de tempo. Isso não vai ajudar em nada. Por que eu digo que é perda de tempo? Porque a criança fica ali fazendo, e o que é para ser feito, que é organizar as funções cognitivas para que ela consiga escrever e ler, isso não ocorre. Então, nós temos que pensar bem que tipo de atividade você está proporcionando para a criança, porque isso aqui, para mim, hoje, quando eu chego numa escola e vejo uma criança autista, uma criança com diagnóstico de síndrome de Down, uma criança com deficiência intelectual, fazendo esse tipo de atividade de cobrir pontinhos, ou mesmo essa atividade de repetição do o tempo todo, gente, não dá, né? Nós temos que mudar essa situação, porque isso realmente é uma perda de tempo. Não, mas foi dito para mim que isso é bom para trabalhar a coordenação motora fina. E ajuda, as crianças não sabem escrever. Gente, nós, professoras, nós somos extremamente criativas. Então, nós podemos trabalhar a coordenação motora dessa criança de uma forma mais criativa, mais inovadora, mais lúdica, não é mesmo? Então, esse, para mim, é um erro gravíssimo. Não leva a criança a lugar nenhum. Um outro erro é quando a gente faz assim, ó. Vou pegar aqui numa apostila, né? Tem a apostila assim, ó. Tem o leão e as patinhas do leão. Tem um javali e a patinha do javali. Primeiro, se a criança nunca viu um leão, muito menos a patinha do leão, ela não vai saber qual é a patinha do leão, né? A marquinha. Mas tudo bem. Vamos pensar que ela saiba. E aí, essa criança, ela tem deficiência intelectual, tem uma percepção episódica da tarefa, não tem uma percepção clara e precisa, não foi explorado. E aí ela está na frente da psicopedagoga ou da mãe, né?
Aí a mãe disse, ó, agora você vai ligar o javali na patinha do javali. Daí a criança pega o lápis, vem aqui e vem nessa direção. Vem na direção da patinha do leão, né? Vem nessa direção. Aí o que a mãe faz? Ou a pedagoga? Não, para. É aqui, ó. Ó, aqui, ó. Essa é a patinha do leão. Então, esse tipo de atividade, onde... Ah, tá, e tem mais. Tem professora que também faz assim, ó. Quando a criança vai nessa direção, ela diz, não, 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 não. Daí a criança vai na outra direção. Ou seja, isso se chama ensaio e erro. Atividades de resposta apontada ou de ensaio e erro é quando você indica a resposta certa para a criança. Isso, e eu vejo isso no Instagram. A pessoa filma o seu atendimento e quando a criança vai colar um quadradinho vermelho ou um número e vai na direção errada, a pessoa pega ela na mão para ela colar no lado certo. Ou, se a criança coloca o número 1 de cabeça para baixo, a pessoa vai lá, descola e cola certinho. Gente, olha, ensaio e erro e apontar não garante a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Se você faz isso, não perca o seu tempo fazendo isso. Não perca o seu tempo. Tem muitas outras coisas muito mais importantes que a criança necessita e que você tem que fazer. Agora, a criança com deficiência intelectual, neste caso, ela apenas reproduz algo que a professora mostrou ou indicou. Aí eu pergunto para você, né? Que funções cognitivas foram utilizadas nessa atividade? Você tem que se perguntar o quanto essa atividade fez a criança pensar. Que estratégia cognitiva a criança usou? Que operações mentais ela usou? Tudo perguntas. Porque você que planejou essa atividade para ela. Né? Qual era a intencionalidade? Então, assim, ó, se você não sabe me responder essas questões, talvez, o caminho que você está escolhendo para ensinar essa criança não seja o ideal. E aí, você tem todo o empenho de trazer uma tarefa colorida, uma tarefa bonita, mas a criança não avança. Muitas vezes a gente diz o seguinte, ela não avança porque ela tem deficiência intelectual. Aí tá bom, tudo vale. Não é assim. A criança com deficiência intelectual, ela aprende. E eu quero muito que você pense nisso, né? Então, se eu vou fazer uma atividade de pontilhado, ou de colagem, ou de ligar, antes eu tenho que mediar. Eu tenho que mediar, porque eu tenho que ter consciência do que eu estou trabalhando com essa criança. Assim, ó, esses erros, né, são cientificamente comprovados. E tem mais um erro que hoje a neurociência comprova também, que é a utilização do método global, né? Então, a utilização do... Eu ia pegar aqui uma tarefa, mas assim, a gente tem muitas, eu acho que o método global ele é usado muito no Brasil, né? Para trabalhar a alfabetização da criança com deficiência intelectual, certo? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Espera aí que eu vou arrumar aqui uma coisinha. Pronto. Então, assim, o que eu quero que vocês pensem? Tem gente que faz, não sabe nem que isso é o método global. O método global, ele tem uma fundamentação que diz assim, ó, para a criança aprender o que é vestido, o que é o vestido, ou escrever a palavra vestido, a gente tem que apresentar a palavra inteira para ela. Certo? E assim, ó, não temos evidência científica que o método global ajuda na alfabetização. Pelo contrário, nós temos evidências científicas que mostram que o método global, quando a gente quer ensinar a palavra inteira para a criança, que esse método,
ele atrapalha no processo cognitivo. E por que eu digo isso? Olha, gente, Stanislas Dehaene, que é um neurocientista francês que teve no Brasil há pouco tempo, né? Ele diz que há muitas evidências científicas que as crianças que são submetidas ao método global, elas não aprendem e mais, elas têm dificuldades em compreender os textos. Vejam bem, muitas vezes você quer ensinar o seu filho, que é autista, a meio que decorar algumas palavras. Você coloca na geladeira, no armário, na cama, no jogo, todas as palavrinhas inteiras, para ele ir decorando, né? Até quem tem filho com síndrome de Down. Essas receitas são dadas na internet. Só que, quando a criança olha aquela palavra inteira, ela não decodifica aquela palavra. Ela capta a palavra inteira. E palavra inteira é como se fosse uma imagem. E essa imagem, ela é interpretada como uma imagem do lado direito do cérebro, que não tem nada a ver com a alfabetização. Não é lá a parte responsável, certo? Aí, o que acontece? A criança com deficiência, com dislexia, com autismo, ela consegue mais ou menos decorar em torno de 30 palavras. Passando disso, ela já entra no colapso cognitivo, já vira traumático, porque ela já não lembra mais daquelas outras e tem mais umas que ela ainda não sabe. Então, a gente chama que isso é muito traumático. Não ajuda na leitura, não ajuda na escrita. O método global, ele ativa o lado direito do cérebro, que é o lado que a gente chama o lado errado, né? O lado errado. E aí, o que a gente tem? No método fônico, nós temos aquele palavrão que eu costumo falar aqui para vocês, que eu vou tomar água. Anotem aí. O método fônico, que ele vem para substituir o método global, para ensinar as crianças com deficiência intelectual, quando a gente faz a mediação do método fônico, ele vai trabalhar exatamente todo o lado esquerdo do cérebro. Porque bem aqui nessa parte próximo da orelha, nós temos uma região específica que decodifica as informações recebidas através do som, certo? Dos sons das letras, não os sons das palavras, os sons das letras. Então, esse método fônico mediado, ele é oto, porque você escuta o som, ele é opto, porque ele tem uma letra específica, e também você vê a articulação da boca de quem está falando esse som. É estésio, por quê? Porque a gente pode usar a mão para escrever, a gente pode usar a mão para ter as pistas sinestésicas fonoarticulatórias, nós temos a parte também da articulação da boca, nós temos as regiões onde são produzidas os sons, e isso pode ser trabalhado como uma forma de pista para a criança identificar os sons das letras. Ele é láleo, porque eu posso falar, e ele é grafêmico, porque eu posso escrever. Então, o ver, o ouvir, o pegar, o sentir, que é o estésio, o láleo, que é o falar e o escrever, todos esses sentidos são decodificados nessa caixa cerebral de letras. Então, a neurociência mostra isso, evidencia isso para nós, certo? Agora, vamos pensar num outro erro que talvez você esteja cometendo e que isso faz com que a criança não avance na sua aprendizagem, que são as tarefas adaptadas. Geralmente, as tarefas adaptadas são tarefas infantilizadas, né? São tarefas infantilizadas. As professoras,
às vezes, né, elas optam por a criança, por exemplo, pintar uma imagem. Está trabalhando sobre insetos. Aí tem vários insetos, está trabalhando por inseto. E aí todas as outras crianças da sala estão trabalhando classificação desses insetos, quantas patas, quantas asas, como é que ele se alimenta, como é que ele reproduz. E a criança com deficiência está pintando uma borboleta. Entendeu? Está só lá pintando uma borboleta. Isso não é tarefa adaptada. Tarefa adaptada, a criança tem que se envolver. Ela tem que ter uma intencionalidade. Então, pintar, colar. Ah, tem tarefa que é assim, a professora recorta a borboleta e dá para a criança colar no caderno. Aí coloca escrito assim, estudando sobre os insetos. Aí cola aquela borboleta bonita que achou na revista e aquela é a atividade adaptada da criança com deficiência. Então, assim, ó, pintar, colar imagens, isso tudo, para mim, subestima muito a capacidade do cérebro, que foi estruturado para a gente pensar, e não para a gente fazer coisas que não têm sentido. Então, assim, ó, você tem que colocar na sua cabeça essa informação, que é muito séria. E é por isso que eu estou aqui. E isso é grave, grave. 92% das nossas crianças com diagnóstico com deficiência intelectual, elas se alfabetizam. Só que hoje nós temos o contrário. Mais ainda. Talvez 99% das nossas crianças com deficiência que estão na escola não conseguem se alfabetizar. Não conseguem. Então, gente, alguma coisa, eu não sei o que fazer. Chega dessas crianças estarem, quem já viu outra live minha, igual essa minha boneca, né? A minha boneca da inclusão. É uma menina que não tem cara, né? Não tem rosto, não tem olho, não tem boca, não tem uma identidade. Está lá, num canto, paradinha, fazendo as atividades que a professora manda. E ela faz, não sabe por que faz, mas faz. Está lá, apagada, né? Então, assim, a proposta do EduSer e da formação liberta é construir essa identidade, dar voz e vez a essa criança, para ela poder aprender. É por isso que eu luto dia a dia, quando eu faço aqui as minhas lives. Agora é o seguinte, o último erro, que hoje, né? Porque às vezes eu falo de erros, mas hoje eu quero falar mesmo de erro. Um outro erro que você também pode estar cometendo, certo? É quando você encasqueta com aquelas atividades de estimulação cognitiva. Você compra uma apostila inteira. Eu separei algumas aqui, ó, porque eu também já comprei. Ó, atividades desse tipo, que tem um modelo e a criança tem que botar o que está faltando. Ou desse tipo, para a gente pintar de acordo com a cor. Ou essa daqui, para a criança reproduzir do lado. Ou essa também, de botar as partes que estão faltando. Ou mesmo essa aqui, ó. Essa aqui é como se fosse uma atividade para a criança com dislexia fazer, ó. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. A atividade, aquela apostila toda que você comprou, né? Porque geralmente está lá para a gente comprar, que você comprou, você pode fazer, assim, ó, tem uma apostila que eu vi, era 300 atividades para você fazer de estimulação cognitiva. Aí você começa, todo dia faz uma. Você vai comprar a apostila, né? Aí você vai olhar para aqueles risquinhos, aqueles desenhos e vai dizer, olha, eu vou fazer. Porque diz que ajuda, então eu vou fazer. E começa a fazer tudo. Faz um, faz outro, faz um, faz outro, faz um, faz outro. Só que a criança não melhora. A criança não desperta, não vai para frente. Por quê? Porque não é atividade. O que vai fazer com que a tua criança aprenda é você mexer no cognitivo, no pensamento dela, e não no fazer tarefa. A tarefa de estimulação cognitiva deve ser apenas um pretexto para fazer com que a criança pense. E é isso que eu ensino no Liberta. A gente vai poder pegar
qualquer tarefa e fazer a criança pensar sobre essa tarefa. Mas para fazer isso, fazer essas tais perguntas, a gente tem que fazer um mapa cognitivo. Por exemplo, eu vou usar, desculpa aí, gente, eu vou usar essa tarefa, vou escolher uma aqui, bem simples. Eu vou usar essa tarefa aqui com os meus alunos. Aí diz assim, ó, pinte as formas de acordo com o modelo abaixo. Só que a minha criança não sabe ler. Ela não sabe o que é modelo, ela não sabe o que é forma. Talvez ela não identifique as formas, mas ela vai fazer por percepção. Por percepção. Ou então a professora vai apontar, ó, círculo. Ó, aqui tem um círculo, pode pintar. Aqui tem outro, pode pintar. Aqui tem outro, pode pintar. Aqui tem outro, pode pintar. Então, assim, ó, isso não vai fazer o efeito que você quer. A mãe da criança, quando olha aquela tarefa toda feita, vai achar o máximo. Vai achar que o filho está aprendendo. Mas não está aprendendo. Aí a pergunta que eu faço para você que usa esse tipo de atividade é o seguinte: você fez um mapa cognitivo dessa atividade? Você considerou as funções cognitivas da criança? Porque as funções cognitivas são da criança. Para fazer essa tarefa aqui? Então, não tem sentido. Qual a sua intencionalidade para usar essas tarefas? Quais as operações mentais que serão exigidas da criança para fazer essa atividade? Que critérios de mediação você vai usar para corrigir as funções cognitivas? Gente, você tem que fazer essas perguntas. E mais ainda, essa tarefa que eu fiz com essa criança fez ela pensar? Que estratégia cognitiva ela usou para fazer a tarefa? Que transcendências ela fez? Olha, gente, vou dizer para vocês. Me desculpa a sinceridade, tá? Se você não conseguiu responder nenhuma dessas perguntas, provavelmente você está perdendo o seu tempo, o tempo da mãe e o tempo da criança. Porque o tempo da criança não volta mais. Ela vai ter 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos e acabou. Entendeu? Então, assim, ó, não podemos perder tempo. Por isso que aqui no EduC é acelerar a aprendizagem. Por isso que eu coloco acelerar, porque a criança já perdeu tempo. Só que para vocês eu mostrei 5 erros. 5 erros que você pode estar cometendo ao ensinar uma criança com deficiência intelectual, né? Por isso que talvez você se sinta desesperada. A mãe está desesperada, a criança está desesperada e a professora desesperada, porque nada que ela compra, nada que ela faz, a criança evolui. Aí qual é a desculpa? É da síndrome, é da deficiência. Essa é a desculpa que a gente tem. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: olha, você tem que saber que essa criança pode aprender, vai aprender. E nós temos como mudar essa situação. Hoje, o meu trabalho, basicamente, né? Porque, assim, o que é para mim um trabalho? Que ele me dá satisfação, né? Então, o maior tempo hoje que eu tenho, eu me dedico aqui, ao EduC. Eu vou fazer uma mediação na prática para vocês desse jogo de varetas. Lógico que o meu aqui eu uso, né, de forma didática, às vezes para gravar um vídeo, às vezes para fazer uma demonstração, mas vocês não precisam ter esse jogo aqui. Esse jogo é comprado, né, na internet. Você pode fazer com palito de churrasco bem lisinho, só passar uma lixinha fina, pintar. Você pode comprar naquelas lojinhas que são bem baratinhas o jogo de palito pequenininho. Então, existem possibilidades, certo? Eu estou usando esse grandão aqui. Aí, como é que eu faço a mediação? Porque a mediação, ela tem que ser intencional. E eu digo para a criança assim, ó, nós vamos jogar, nós vamos se divertir, mas o que eu quero trabalhar com você é sobre as diferenças. E vocês vão ver como eu vou chegar a trabalhar com isso aqui, com as diferenças. Esse jogo pode ser trabalhado
por exemplo, que aquelas crianças maiores que têm síndrome de Down, que têm autismo, que têm uma deficiência intelectual, mas já são mais grandinhos, né? Por exemplo, já são pré-adolescentes, adolescentes, então você pode trabalhar. Eles vão gostar muito do jogo de vareta. E eles já jogam isso, às vezes, na escola, em casa, mas só que a gente vai mediar aqui. Então, eu começo assim, ó. Eu apresento tudo misturadinho, né? Aqui eu separei para didaticamente mostrar o passo a passo para vocês. Mas está tudo misturado, vamos pensar. Aí eu mostro para a criança e digo: você conhece esse jogo? Como são as peças? Pode me descrever? Então, eu posso jogar varetas com os meus adolescentes, sim. Mas não é jogar, não é o jogo. Nós temos que fazer isso antes do jogo, durante o jogo e no final do jogo. Aqui eu fiz essa mediação. Então, assim, ó, você conhece esse jogo? Como são essas peças? Pode me descrever? Quantas peças amarelas nós temos? Separa aí as amarelas e vamos contar. Ok. E as azuis? Vamos separar e vamos contar. E a verde? E a vermelha? E a preta? Ok. Além da cor, por isso que eu separei, né? Além da cor, qual o outro critério que diferencia essas varetas? Você pode perguntar para a criança. E se ela não souber, você vai ajudar. Você vai construir com ela essa noção de quantidade. Certo? Ó, de quantidade. Até o que tem mais. Por isso que a gente amarra. Para ela ver na percepção que, olha só, o amarelo tem mais. E a gente pode contar, a gente pode enfileirar para ela ver uma a uma no chão, para ver que a amarela tem mais, certo? Lógico que aqui eu estou resumindo essa mediação, né? E eu vou dizer, ó, então saiba que cada cor tem uma quantidade. E além disso, nesse jogo de vareta tem uma regra. É o seguinte, cada cor tem uma pontuação. Qual a cor que tem mais? Daí a criança vai pegar o amarelo, certo? Aí eu vou dar uma informação para ela. Saiba que as amarelas, que tem muita, são as que valem menos. São aquelas que valem menos ponto. É só 5 pontos. Certo? São 5 pontos. E aí você vai perguntar para a criança, por que será que tem muita e vale pouco? Mas vamos ver também o seguinte, você pode perguntar para a criança, ter mais varetas amarela facilita o jogo ou dificulta? O que você acha? Agora que a gente já viu a amarela, qual tem mais? Aí você vai lá e vai ver que é a verde, não é mesmo? A verde. Tem quantas? Vamos contar. Elas valem mais do que as amarelas. Você sabia? Isso significa algo para você? Olha só, tem menos verde, mas elas valem mais. As amarelas têm mais e valem menos. Então, se na hora do jogo eu pegar 2 amarelas e eu pegar uma verde, a verde vale mais. Então, 2 amarelas valem 5 mais 5 vale 10 e uma verde também vale 10. Isso significa alguma coisa para você? E a azul, quantas? Será que elas valem mais ou menos? Porque a azul tem menos do que a amarela. Então, será que ela vale mais ou menos? E as azuis também têm menos do que verde. Será que elas valem mais ou menos? Então, toda essa pergunta você vai fazer. E sempre perguntar para a criança, por que será? Por quê? Essas perguntas? Porque você vai estar instigando ela a sair do perceptivo e elaborar uma justificativa. Não importa a justificativa. Pode estar errada a justificativa, não tem problema, a mediadora conserta a informação.
Mas o processo cognitivo a criança fez, ela levantou uma hipótese para dar um argumento. E as vermelhas? Agora é essa daqui. Veja bem, a preta. Quantas pretas nós temos? Será que ela vale mais ou menos? Lembra que as amarelas têm um monte e vale menos. E a preta tem uma só. Será que ela vale menos ou vale mais? E o que isso significa? As amarelas, temos muitas, a pretas uma só. As amarelas valem 5 cada uma. E a preta vale 50. Isso é importante no jogo? Aqui, todas as varetas juntas, elas formam um grupo. Você concorda? Nesse grupo, ó, nós temos varetas iguais e diferentes. Iguais no tamanho, né? Por exemplo, e diferentes nas cores, nas quantidades e no valor. Cada uma dessas tem um valor, não é mesmo? Cada um tem um valor. Agora nós vamos pensar lá na sua sala de aula. Lá na sua sala de aula, porque a mediação faz isso. Ela transcende. Ela sai do jogo de vareta e faz a criança se projetar lá na sua sala de aula. Então, assim, ó, lá na sua sala de aula, lá é um grupo de crianças e elas são diferentes, iguais às varetas? Você concorda? Pense agora que você é uma das varetas. Uma delas, ou a verde, ou a amarela, ou a preta. Qual dessas varetas você seria? Assim, eu já fiz isso aqui com uma criança com deficiência. E como a preta estava sozinha, ela, que é muito isolada na escola, ela resolveu pegar a preta. Aí, essa mediação, eu estou reproduzindo como essa criança me disse. Então, assim, ó. Aí eu pergunto, a preta, você quer ser a preta? Por quê? Mas a vareta preta vale mais. Aí eu perguntei para a criança, ser única na sala tem valor? E sabe o que ela falou para mim? Não, porque eu não aprendo. Aí eu falei, então eu acho que a vareta preta não combina com você, ou combina? Então eu fiz todo um processo cognitivo para voltar essa ideia, dizer, então ser única é valioso. Ser única é valioso. Me conte como é ser única na sala, porque ela era a única com deficiência intelectual. Como é que é ser única? É valioso? Por quê? É legal? Qual o significado de ser a vareta preta para você? Gente, lógico que eu podia aqui ficar, né? Horas conversando com vocês sobre isso. Mas, quando eu fiz essa mediação, eu tinha clareza de o que eu queria trabalhar com essa criança. E aí não é o brincar da criança, não é o brincar, é usar o brinquedo como uma forma de elaboração cognitiva, certo? Então, a partir disso, eu trabalhei com essa criança a questão da competência, porque ela me dizia depois que ela não podia ser a preta, porque ela não aprendia. Então, eu trouxe todo um trabalho que a gente chama de mediação de sentimento de competência. E, no final, ela se sentia ao máximo de ser diferente na sala. E, inclusive, isso foi incorporado, foi conversado com a professora. Então, assim, ó, você viu? Fica diferente. Todas essas perguntas que eu fiz vão sendo direcionadas ao processo cognitivo da criança, fazendo com que ela pense. E a mediadora vai ajudando nesse processo. Então, que maravilha, você não acha? A mediação? Quando você aprende a mediar, você não fará mais tarefas sem sentido, sem significado. Um beijo, gratidão por me escutar e ficar comigo até agora. Tchau, gente!